E que é que tem duas partes distintas. Obrigado. Eu acho que há jogos em que as pessoas veem o jogo com olhos diferentes. Cada um vê à sua maneira e não há unanimidade naquilo que cada um observou. Acho que este é dos jogos em que haverá unanimidade. Acho que é fácil aquilo que tu dizes, acho que é aquilo que dizemos todos. A primeira parte é má demais, inexplicavelmente, para uma equipa que entrou bem. Entramos bem, a pressionar, a ganhar bola, a criar imediatamente uma grande situação de golo. E depois, inexplicavelmente, com o penalti assinalado, que depois foi anulado pelo VAR e que devia ser um momento de um boost positivo, que é uma equipa que eventualmente tem um penalti contra e depois não tem. A partir daí houve um colapso. Do ponto de vista técnico, um desastre. Os jogadores a cometerem erros do ponto de vista técnico absolutamente incríveis. Há um período ali de 5 minutos em que 3 diferentes jogadores ali na zona do meu banco fazem 3 passos horizontais com bolas perdidas em bloco baixo, quase na zona frontal da nossa área. Cometemos erros incríveis do ponto de vista técnico. Depois, do ponto de vista volitivo, emocional, débeis, os duelos, as primeiras bolas, as segundas bolas débeis, e uma primeira parte em que de negativo foi tudo. Não consigo encontrar nada de positivo na primeira parte, com exceção dos primeiros 5 minutos. Na segunda parte as coisas mudaram completamente e a todos os níveis. É uma segunda parte em que o Sporting Braga, que é uma equipa que joga bem, que gosta de ter a bola, que gosta de esconder a bola, nunca o fez, em que o Benfica pressionava, roubava e jogava. E inexplicavelmente esta é uma segunda parte completamente diferente. Agora, se você me disser, que eu acho que você não vai dizer, mas imaginemos que você dizia: a primeira parte é do Braga, a segunda é do Benfica, se calhar o resultado justo era um empate. Eu digo não. Quem joga tão mal como nós fizemos na primeira parte merece perder. E para mim era muito mais fácil chegar aqui e dar os parabéns ao Braga e ao Carlos, e era muito mais fácil para mim dizer: nós não conseguimos porque o Braga foi muito forte. Eu peço desculpa ao Braga, mas não consigo dizer. Não foi o Braga que ganhou, fomos nós que perdemos. 0-0. Boa noite, Mr. Renato Soares, do 00. Na flash interview há pouco disse, e passo a citar, que houve performances individuais inaceitáveis. Lembro que retirou o Manu Silva, por exemplo, ao intervalo. Queria perguntar se era ele que se referia ou se havia mais alguém. Não, Manu teve uma das lesões mais graves no futebol. Estava num processo de crescimento. Primeiro jogo, depois um jogo contra o Estoril em casa, onde nós tivemos pouca correria e muita posse de bola. Nós sabíamos que havia algum risco com o Manu, não por culpa própria, mas por culpa da sua situação. Não me referi, obviamente, ao Manu. Confesso que a equipa na segunda parte foi o mais forte sem Manu, mas não é Manu a causa da nossa primeira parte tão pobre. Boa noite, José Marinho. Rita da Silva Vieira para a TSF. Como é que se explica, e agora obviamente que ainda está muito a quente em relação a este jogo, mas como é que se explica a diferença da atitude dos jogadores da primeira parte para a segunda parte? Os jogadores não perceberam a importância desta meia-final para a temporada do Benfica? Pois é, boa pergunta, eu não consigo responder. Se você me fizesse a pergunta como é que eu pessoalmente encarei o jogo, como é que eu me preparei para o jogo, se você me fizesse essa pergunta, eu diria que, como todos, se calhar um bocadinho mais, mas como todos. Eu não quero eu tive com os jogadores do balneário a fazer uma coisa que eu normalmente não faço, que é falar depois do jogo. Normalmente não falo.
obviamente no sentido da parte deles, receptividade para o diálogo. Obviamente que a tristeza é muita e ninguém quis entrar em diálogo comigo, portanto acaba por ser um monólogo onde eu ponho exatamente este tipo de perguntas. Mas não quero acreditar que um jogador do Benfica está nervoso por jogar uma meia-final da Taça Allianz. Não quero acreditar, porque senão não é jogador para Benfica, não é possível. Do mesmo modo que também não quero acreditar que olharam para o jogo de um modo, como é que é, sobranceiro, não é? Sobranceiro, do modo leve. Também não quero acreditar, não consigo encontrar a resposta para essa situação. Honestamente não consigo. Olá, boa noite, David Boa noite. Silva, Mais Futebol. Depois do jogo contra a Pedreira, que aconteceu há 10 dias, o Mister remeteu a análise para mais tarde, disse que não queria analisar devido ao facto de jogar contra o Braga tão perto. Pode dizer quais é que foram os erros que foram cometidos na Pedreira e se esses erros foram incorridos também neste jogo? Na Pedreira, pouquíssimos. A diferença da primeira para a segunda parte foi que o Sudakov e o Alsnes e o Barreiro começaram-se a mostrar muito mais para o jogo, começaram a ligar o jogo muito mais. Na primeira parte estavam demasiadamente altos e os nossos jogadores em posse encontravam um vazio para ligar o jogo. Na segunda parte começaram a baixar, começaram a apanhar jogo entre as linhas e a girar e a deixar correr e a girar e a atacar o último terço, que no fundo foi aquilo que nós fizemos hoje na segunda parte. Nós preparámos este jogo bem e preparámos no sentido de o Braga fará o mesmo ou eles tentarão modificar alguma coisa, porque a segunda parte foi muito difícil para eles lá na Pedreira. Constatámos que a única diferença foi o central, a Gabriel, que jogou e o Vítor Gomes não jogar, depois Grilic ou Gorbi não muda grande coisa, mas a abordagem deles a chegarem ou não chegarem aos nossos jogadores entre as linhas foi exatamente igual, que foi na segunda parte aquilo que nós fizemos. Encontramos muita vez Prestiano, encontramos muita vez Barreiro, portanto não houve grande diferença. A grande diferença é que Porque é que não correu bem? Eu não gosto muito dos se's nem do hipotético, mas lá está o se de que eu não gosto. Se não há o terceiro golo, isto não acabava 2-1. Se não há o terceiro golo, isto não acabava 2-1. O Braga meteu-se todo lá atrás, começa a entrar Paulo Oliveira, começa a entrar Vítor Gomes. O Braga percebeu aquilo que percebeu na Pedreira, que era na segunda parte eles estavam em grande dificuldade. E estavam em grande dificuldade. Depois o terceiro golo aparece e acabam com o jogo. Depois o João Pinheiro também mostrou os músculos que não se mostra a todos os capitães de equipa, mas mostrou-se ao nosso, e expulsa, e obviamente que acaba com o jogo, mas a segunda parte é nossa. Eu recuso-me a dizer que merecíamos o empate e ir aos penaltis. Recuso-me a dizer, porque a primeira parte é absolutamente horrível e a segunda parte do Braga não é horrível. A segunda parte do Braga é uma segunda parte difícil. Foi difícil para eles de nos aguentarem, mas não foi horrível. A única coisa que foi horrível é uma coisa que é rotineira no campeonato português, que eu criticava muito no campeonato turco, e venho a encontrar em Portugal a mesma coisa, que são os guarda-redes a não terem um mínimo de dignidade, um mínimo de profissionalismo, um mínimo de respeito por aquilo que é o jogo, porque eles sabem perfeitamente que quando o guarda-redes está lesionado o jogo para e não há jogo, e estamos a exagerar. E o João Pinheiro até fez uma das poucas coisas boas que ele fez hoje, foi ter dado o amarelo ao guarda-redes mais ou menos ao minuto 30, mas depois quando eles começam com os 5, 4, 3, 2, 1 nos dedos e nunca deixam aquilo acabar e nunca marcam a pontapé de canto e nunca penalizam, os guarda-redes hoje em dia em Portugal, e não só em Portugal, têm muito controle sobre a dinâmica do jogo. Muito controle sobre a dinâmica do jogo. Ao lado. Quantas faltam? Mais duas. Duas?
Ou 3? Vai. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Depois de arrasar aqui os jogadores do Benfica, depois desta eliminação... Acha que arrasei? Como quiser, ou criticar o termo que quiser. Acha que critiquei muito? Deixa-me só acabar a pergunta e depois concretiza. Pergunto como é que consegue convencer os adeptos do Benfica a acreditar nesta equipa antes de um jogo no Dragão sem o Otamendi e antes de 15 dias em que o Benfica pode decidir praticamente toda a época. Como é que eu convenço? Eu acho que não tenho que convencer. Eu acho que não se trata de convencer, eu acho que se trata de trabalhar sempre no máximo das nossas potencialidades. Falo por mim próprio. E já que você falou de críticas aos jogadores, não foi críticas que você falou, disse outra palavra um bocadinho mais forte, qual era? Arrasar os jogadores, que não foi essa a minha intenção, nem acho que o fiz, foi simplesmente constatar uma coisa que aconteceu. Se eu agora chegasse aqui e dissesse na primeira parte os jogadores foram fantásticos, o que é que você dizia? Mister, Mourinho, você está completamente choné. O que é que você quer? Quer que eu seja honesto e sério ou quer que eu venha para aqui vender histórias da carochinha, como muitos treinadores gostam de o fazer ou fazem? Eu não consigo fazê-lo. Eu tento ser honesto nas minhas análises. Agora, que é difícil jogar no Porto, é difícil. Que é difícil jogar sem o Otamendi e muito provavelmente sem o António Silva, é difícil. Que é difícil não ter Enzo e ter Manu, que teve um ano parado e que agora está a recuperar, é difícil, mas temos que lutar, temos que trabalhar. Não há folga por não termos jogo este fim de semana, não há nada mais que não seja conversarmos sobre aquilo que foi hoje e tentarmos preparar o próximo jogo da melhor maneira possível e acreditar que o podemos fazer. Esta foi a primeira derrota que nós tivemos em Portugal esta época. A primeira parte é também a pior performance que nós tivemos. Mas é o que nós temos. Vocês viram, por exemplo, o banco que nós tínhamos hoje é um banco cheio de miúdos, praticamente 100 minutos na equipa principal. Quer dizer, uma equipa que não tem Bá toda a época, que não tem Manu. Imagina este banco hoje com o Enzo em campo, o Manu no banco, o Bá, o Bruma. Nós temos tido agora o António, nós temos tido problemas e é uma realidade. Agora, a minha natureza enquanto pessoa e enquanto treinador é nunca desistir e não permitir que aqueles que estão comigo desistam. E acho que ao intervalo tivemos sucesso nesse sentido. Consegui levantar uma equipa que parecia morta, que parecia que o jogo tinha acabado. E vamos tentar, obviamente, fazer isso para o jogo com o Porto, e depois do Porto virá o Rio Ave, e depois do Rio Ave virá a Juventus. Penso eu que é assim. Exatamente. Duas últimas questões. RTP primeiro. Boa noite, José Mourinho, Ana Barros para a RTP. Deixe-me insistir nessa ida ao Dragão, onde vai lutar também pela continuidade. Desculpe lá, ida ao Dragão temos conferência de imprensa, a não ser que não façamos conferência de imprensa para a semana. Mas... Se vocês quiserem fazer já a conferência de imprensa para o jogo do Dragão, eu fico todo contente. E já não fazemos na terça-feira. Então, sendo assim, sigo com a pergunta que é, vai lutar também pela continuidade numa outra taça, a Taça de Portugal. O jogo de hoje é para lembrar, nessa conversa que vai ter até dia 14 de janeiro com os jogadores, é para esquecer que tipo de atitude é que vai ter com o plantel. Isso coloca como opção perder também a possibilidade de seguir em frente nessa taça. Olha, nós hoje, pensando que jogaríamos a final, porque somos otimistas sempre na nossa preparação, não vamos para casa e vamos para o Seixal. Os jogadores vão dormir no Seixal e amanhã há trabalho, e depois da manhã há trabalho, só que não há jogo sábado, não há final sábado. Não havendo final sábado, o nosso próximo jogo é o jogo com o Porto,
na próxima quarta-feira. Portanto, a partir de agora, vamos chegar ao Seixal, cada um vai para os seus quartos. Desejo que os jogadores durmam tão bem quanto eu, ou seja, não dormirem. Era aquilo que eu lhes desejo. Não durmam como eu não vou dormir e pensem muito como eu vou pensar. E depois amanhã começarmos a conversar, que foi uma coisa que não aconteceu no balneário. No balneário foi um monólogo, e o monólogo a mim não me entra. Gosto de dialogar com os jogadores, a conversarmos sobre a diferença entre a primeira e a segunda parte e prepararmos o melhor possível o jogo do Porto, obviamente sem Otamendi, muito provavelmente sem António Silva, seguramente não, de certeza absoluta sem o Enzo, e por aí fora, com todas as dificuldades que teremos, mas vamos lá, e vamos lá a pensar que podemos ganhar o jogo. Última aqui. Olá, Mr. Joana Pires, CVI CNN Portugal. Pavlidis na Flash pediu desculpa aos adeptos. O próprio José Mourinho já disse que considera que o Benfica hoje mereceu perder. Houve alguns assobios nas bancadas. O que lhe pergunto é se, por tudo também aquilo que disse hoje, se entende este desagrado revelado pelos adeptos. Eu, claro que sim. Sem dúvida. Eu, quando o jogo acaba, vitória ou derrota, sai sempre. Não gosto de ficar em campo. Acaba o jogo, ganhei, perdi, vou embora. Portanto, não tive essa percepção, mas consigo imaginar perfeitamente o desagrado dos adeptos. Os adeptos alimentam-se da alegria das vitórias, não se alimentam de uma boa reação e de uma boa segunda parte e de, seguramente, os que estavam aqui e os que estavam em casa estarem naquela ânsia que o 2-2 parecia muito próximo de chegar. Não é isso que os alimentam. Alimentam-se de bons resultados, e eu, muito honestamente, a primeira parte é uma primeira parte muito má, aliada à derrota. A primeira parte é muito má, portanto acho absolutamente normal que os adeptos tenham assobiado todos nós, porque no fundo eu acho que os assobios nunca são direcionados para quem falhou um golo, para quem cometeu um erro. Acho que os assobios são nossos. Boa noite.